Vamos levantar as nossas mãos em direção a ela. Deus tem uma palavra no seu coração, já colocou no coração dela para falar conosco. Eu tenho certeza que Deus vai usá-la. Deus tem usado ela aqui nas quarta-feiras. Muita gente tem chegado para mim testemunhado de como Deus tem usado ela. Pai, obrigado pela tua palavra, que é ela que nos muda, ela que nos transforma. E obrigado pela minha esposa ser um canal teu nesta terra. Senhor, que o Senhor venha abençoá-la, que o Senhor venha usá-la. Nós oramos e te pedimos, fala conosco, Espírito Santo, ministra aos nossos corações. Usa ela, Pai, da maneira que te apraz e da maneira que o Senhor quer falar conosco. Abra os nossos ouvidos, abra o nosso coração para ouvir a tua voz. Assim nós oramos em nome de Jesus. E quantos podem dizer amém? Ainda em pé, vamos ler a palavra do Senhor. Amém. Podeis assentar, irmãos, um pouquinho. Nós vamos levantar aqui na casa do Senhor Deus. Mas a paz do Senhor. Antes de nós entrarmos para a palavra, quero dar uma rápida palavrinha para as irmãs, porque nós tivemos uma semana meio busy, mas eu quero falar aqui para as mulheres que eu sei que não é fácil. Eu trabalhei essa semana de segunda a sexta, eu tenho um trabalho secular, onde eu trabalho e eu sou gerente, então a responsabilidade é grande, é muito trabalho mental, físico e psicológico. Sexta-feira estive na sede, no chá das mulheres da sede, saí de lá, era 15 para meia-noite. Sábado vim cedo aqui para a igreja, preparar para o chá. Saí daqui ontem, acho que 11 horas, mas como mudou o relógio, na verdade eu saí daqui meia-noite. Na hora de sair o carro não pegava. É assim, é uma bênção. Só louvado seja o nome do Senhor. E hoje estou aqui pela manhã. Por que eu digo isso? Eu não quero dizer para me orgulhar, mas eu sei que não é fácil. Mas a palavra de Deus diz: esforça-te e eu te ajudarei. E irmãs, a gente não pode trocar a casa, de estar na casa de Deus, por outras coisas. Priorize a presença de Deus. Eu sei, eu tenho filhos, eu tenho esposo, eu tenho uma casa para cuidar, eu tenho trabalho. Mas um dia eu me apaixonei por Jesus e dediquei a minha vida a Ele. Por isso, às vezes eu estou cansada, porque cansamos. Nós mulheres, nós somos bombril, nós somos pau para toda obra. Nós fazemos de tudo, e mais um pouco. Não menosprezando os homens, tá? Mas a gente tem uma vida dinâmica, certo? As preocupações dos homens são também muito importantes, porque eles são o provedor da casa. Porém, nós mulheres temos várias outras preocupações essenciais. Mas eu quero te dizer, esforça-te. Faça a obra do Senhor. E quando estiver fraca, peça ajuda. O segredo meu, porque eu não sou melhor que ninguém que está aqui. Mas eu tenho um Deus grande. E toda vez que eu me sinto cansada, às vezes eu falo: Jesus, será que eu vou aguentar acordar mais uma vez? E eu acordo cedo. Eu sou a primeira, ele é testemunha. Eu sou a primeira a acordar em casa. Porque eu tenho que me arrumar, tenho que arrumar as crianças e chego aqui cedo para ensaiar louvor. E eu falo: Deus, ali no banho, renova minhas forças mais uma vez. E o Senhor tem sido fiel. Já são 7 anos nesse pique. E irmãos, eu quero falar para você: ei, faça a obra do Senhor. Não procure desculpas para às vezes estar aqui, porque não é impossível. E depois você vai para sua casa, você vai leve. Sempre eu venho aqui às vezes cansada, mas vou para minha casa leve, feliz na presença do Senhor. Amém? Será que podemos aplaudir ao nome do Senhor Jesus? Aleluia! Eu não peço, irmãos, ele é testemunho, tá? Eu não peço para pregar. Ele queria uma mulher, porque hoje é o dia das mulheres. Vamos bater uma palma para as mulheres? Hoje é o dia das mulheres. Eu vou ministrar sobre uma mulher da Bíblia que Deus colocou. E eu falei: meu Deus, eu tenho que estar em 2 chás essa semana e meu marido pediu para pregar. Misericórdia, me ajuda, Jesus. Mas assim, como a gente tem um costume, né, já estamos em ministério, Deus sempre tem uma palavra. E eu estava dirigindo do trabalho, como eu falei, é trabalho.
trabalho, segunda a sexta. E é 40 minutos, às vezes mais, que eu estou em trânsito, dirigindo. Mas ali o Senhor fala comigo. Estava tocando um hino. E através deste hino, o Senhor me revelou a palavra para ministrar para a sua vida esta manhã. E eu falei para o meu esposo, ok, não teve jeito. O homem de Deus, que é meu esposo, meu pastor, falou, me pediu para pregar. E eu falei, me dá uns dias para te confirmo. Aí Deus falou, não, é você mesmo. Eu falei, com Deus não tem jeito, não tem para onde fugir. E é assim que Deus faz, amém? Então, eu queria convidar você para estar de pé e abrir a sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 50, versículo 20. Amém? Aleluia. Glória seja dada ao Senhor. Este tema foi o Deus puro que me deu através de um hino. Deus fala comigo muito através dos louvores. Aleluia. E diz a palavra de Deus: vós bem intentastes mal contra mim. Porém, tem sempre uma vírgula. Porém, diga porém, Deus o tornou em bem. Ok, vamos ler então todos juntos, só até aí, nós não vamos ler a outra parte do versículo. Vós bem intentastes mal contra mim. Mas diga bem forte, porém Deus o tornou em bem. Senta-se louvando e adorando ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. Eu não vou ler a história para a gente ganhar tempo esta manhã, mas eu vou aqui dar o que eu puder para você entender. Mas quando você for para sua casa, a história começa em Gênesis capítulo 29. E nós vamos falar esta manhã sobre Leia, ou Lia. O nome dela é conhecido como os dois. Alguns falam Leia, alguns falam Lia. E se você não conhece a história esta manhã, porque às vezes a gente lê a história, a gente grava bem Raquel. Mas nós vamos falar da irmã de Raquel, que é Leia. Amém? E a história, eu vou começar um pouquinho antes de entrar Leia em cena. Porque para que você possa entender bem a palavra do Senhor Jesus. Então, Jacó era irmão de Esaú, gêmeos, certo? E eles nasceram do ventre de sua mãe, os únicos gêmeos que a Bíblia relata. E fala que Jacó já nasceu agarrando o pé do seu irmão. E quando eles cresceram, o pai Isaac já estava no leito para morrer e tinha que abençoar um dos seus filhos. E ali a palavra de Deus diz que a sua mãe, Rebeca, fala para o seu filho Jacó, o seu pai vai abençoar Esaú, mas ela falou, eu estou, irmãos, falando do meu jeito, tá? Mas assim diz a palavra do Senhor, estou falando para você que possa entender, mais moderno. E a minha mãe falou, olha, você vai lá e pegue a bênção do seu irmão. A mãe dele instruiu e ele aceitou. E seu irmão diz a palavra de Deus que ele tinha muito cabelo nos braços. Então ele teve que pôr pelo para poder pegar a bênção e ele pegou. Só que depois que o seu pai Isaac deu a bênção, que não era para ele, era para o primogênito, porque na Bíblia sempre era o primogênito que recebia a bênção de seu pai. Mas Jacó traiu o irmão não sabia. Quando o irmão foi, falou que a bênção já tinha dado, porque Deus, mesmo que não fosse o Jacó que era para receber, abençoou da mesma forma. E ele foge, diz a Bíblia. E ele vai, porque a mãe instruiu, olha, eu tenho parentes lá numa terra, e você vai para lá, que você vai ter abrigo lá. Então Jacó tem toda a história, no ponto hoje não é sobre Jacó, mas para você entender como ele chegou lá, e ele encontra com o irmão de sua mãe, Labão. E lá ele começa a trabalhar, né? Aí teve aquela alegria, aquele momento, você então é meu sobrinho e tal, aquela festa. E quando ele viu a filha de Jacó, quando Jacó viu a filha de Labão, Raquel, ele se apaixonou à primeira vista. Porque Raquel era pastora de ovelhas,
uma mulher jovem, bonita, diz a Bíblia que ela era formosa, atraente, e ele se apaixona por ela. E Labão falou: bom, se você vai ficar aqui conosco, você não vai trabalhar de graça. Como que é o que você quer? Ele pediu, qual que é o seu salário? E Jacó vai e fala: eu quero trabalhar por sua filha, Raquel. Então tá bom. Só que o contrato era de 7 anos. 7 anos, Jacó ali suou, ralou, trabalhou. E quando a gente tem um propósito na nossa vida, a gente trabalha, a gente rala, a gente corre atrás. E diz a Bíblia que os 7 anos passaram assim para Jacó, porque ele estava muito empolgado, porque ele amava Raquel. Só que na noite, quando chegou enfim, e ele crendo que ia ser Raquel, o seu tio Labão vai, o que ele faz? Engana ele. Aí ele falou: não, ele não podia dar a filha, novamente, naqueles antigos tempos, sempre a mais velha é que recebia as coisas primeiro. Ele tinha a filha mais velha, que era Leia. Então ele não achou certo dar Raquel em casamento antes de sua irmã Leia. Então, só que ele não fala para Jacó, não. Jacó vai deitar e ele via outra filha, Leia, sem saber, ele crendo que era Raquel. E lá eles têm um relacionamento. Quando acorda de manhã: oi, você não é Raquel? O que aconteceu? E ele percebe então que seu tio tinha enganado ele. Mas agora vamos pensar e colocar nossa ótica aqui nesta manhã na vida de Leia. Você como mulher, você já pensou o que é na sua noite de lua de mel acordar e seu marido te rejeitar? Porque você não era aquela mulher que ele amava? Eu já sou casada quase 10 anos, para honra e glória de Deus, com este príncipe. E nós fomos viajar, tivemos uma lua de mel maravilhosa. Eu não consigo imaginar. Pensa comigo, irmãos, vamos entrar dentro da história, porque eu e você entendam muito bem. Leia não escolheu nem pediu seu pai para acontecer o que aconteceu. Ok? Ela naquela época, era o pai que arranjava os casamentos. Ela não teve escolha. Ok? Ele falou: você vai ser a primeira esposa porque você é mais velha, de direito seu. Então ela foi. Só que Jacó não queria Leia. E diz a palavra de Deus que a Bíblia mesmo fala que Leia não era tão bonita como Raquel. Agora você pensa, ela além de ter que casar com ele, ser rejeitada, e sabendo que ele queria a sua irmã, porque ela era mais jovem, mais bonita. Então, além de ser rejeitada, ela tinha uma rival. Porque no mesmo dia que eles acordam e ela é rejeitada, sabe que o esposo Jacó vira e fala para Leia? Ele vai lá para o tio Labão, fala, ele deve ter falado conjecturando: nossa, não, tá errado, eu vou falar para o seu pai, você não era para ser minha esposa. Imagina, você acordar de lua de mel, seu marido falou: não era para ser você, eu vou reclamar com o seu pai. E ele vai lá em Labão, e Labão explica para ele que não, que ele tinha que dar a mais velha. Então, o que acontece? Labão vai e explica, e Jacó falou: ok, então eu vou trabalhar mais 7 anos para eu conquistar a Raquel e ter ela por esposa. Uau! Irmãos, essa história, eu acho que se fosse para o Netflix ia bombar, né? Porque a Bíblia é tremenda, a Bíblia é cheia de drama. Isso aqui tá baita de uma novela, mas a Bíblia é linda. Mas, irmãos, tem muitas lições que nós podemos tirar aqui dessa história. E eu quero falar sobre essa mulher. Diz a Bíblia que o significado do nome de Leia era vaca selvagem, em hebraico. Os estudiosos dizem que isso pode significar que ela era fatigada ou agitada. Então a mulher, ela não era tão formosa, mas ela era trabalhadora, né? E diz a palavra de Deus que
Raquel, no hebraico, significa pacífica e dócil. Então, a irmãzinha dela era mais mansa, mais nova. E Deus me falou tremendamente através disso, dessa passagem. Porque eu não tenho irmãs, eu sou filha única, né? Mas eu tenho duas irmãzinhas em casa, duas filhinhas em casa que brigam muito. E eu falei, gente, que situação que essa mulher entrou. Porque agora ela sabia que seu esposo ia agora lutar só para ter a sua irmã. Imagina a humilhação dessa mulher. Pensa comigo, as mulheres que estão aqui. Você entrar no casamento sabendo que seu esposo não te ama e te rejeita. Ele não queria nem deitar mais com ela porque ele só queria Raquel. Só o que eu admiro na vida desta mulher é que você acha que ela deixou isso vencer e acabar com a vida dela? É isso que eu quero ministrar a sua vida esta manhã. Porque tem circunstâncias, irmãos, que não estão no nosso controle. A gente acha nessa vida que a gente tem um jeito para tudo, que nós temos que estar por cima. Mas não é assim a vida dos fiéis ao Senhor, vida de crente. A gente tem que saber lidar com as situações adversas que vêm contra nossas vidas, porque ela não escolheu isso para ela. Mas Deus tinha um propósito na vida desta mulher. Deus sempre tem um propósito para a minha e para a sua vida. Aleluia! Aleluia! Irmãos, diz a palavra de Deus em Gênesis 29, versículo 31. Vendo, pois, o Senhor que Leia era aborrecida. Por quê? Por isso que eu estou te falando e contando essa história. Depois que Jacó trabalha 7 anos, entra Raquel para casa agora. Então ele tem as duas mulheres. Só que ele só ia deitar com Raquel. Mas este versículo fala: vendo, pois, o Senhor que ele era aborrecida, vírgula, o que Deus fez? Abriu a sua madre. Porém, Raquel era estéril. Oh, Jesus é lindo. Sabe o que eu quero te dizer? Você acha que Deus se agrada com a sua dor e a sua aflição? Deus, a todo momento, tem os seus olhos postos na minha e na sua vida. Ele contempla a minha e a sua dor a cada dia. Em todo o tempo. Não há nada que passa despercebido aos olhos do Senhor. Nada. Então, mulheres, homens que estão aqui nesta manhã, eu não sei a situação que você está vivendo, não conheço as histórias de todos que estão aqui nesta manhã, mas eu quero te dizer que nós temos um Deus grande, um Deus poderoso, um Deus forte, e Ele abre um caminho em qualquer deserto que eu e você atravessarmos. Porque Ele é o grande eu sou, o todo-poderoso e o Deus que opera milagres ainda nos dias de hoje. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, para compensar a falta de amor do seu marido, porque para uma mulher isso é terrível. Imagine, irmãos, comigo, você está dentro de uma casa que a sua irmã é esposa do mesmo marido e o seu marido amassar a sua irmã. Já não é fácil ter uma vida de casado. E nesse quadro ainda é 10 vezes pior. Não é, irmãos? Mas o que chamou a atenção é que na Bíblia, quando a mulher não podia gerar filhos, era vista como uma amaldiçoada. Era rejeitada. A maior alegria da mulher naquela época era poder gerar. Então, Rebeca, sua irmã, por mais que tinha o amor do seu marido, era vista como um galho seco. Porque Deus fechou a madre da outra.
porque Deus viu a dor de Leia. Ela talvez não podia ser tão bonita, formosa, amada como deveria, mas ela tinha um Deus que amava em primeiro lugar. E sabe o que eu quero falar para vocês, mulheres, nesta manhã? Que o nosso amor maior não pode querer que venha do seu esposo, porque eles são falhos. Seus nossos maridos são bênçãos, mas eles não são perfeitos. E eles vão falhar, às vezes vão nos entristecer. É por isso que o nosso maior amor primeiro tem que estar em Deus. Porque Ele é a nossa fonte, do nosso amor maior, da nossa alegria. E o que fez a diferença na vida desta mulher e como ela superou tal situação é porque ela reconhecia o Deus que ela servia. Porque, irmãos, eu vou te falar, sem Deus nessa história aqui, eu já tinha chutado o balde e fui de saída de há muito tempo e arrumado outro, sim ou não? Vamos falar bem honestamente, quem gostaria de viver desse jeito? Mas Deus, como a palavra de ontem, dou continuidade. Nós como crentes, mulheres de Deus, pessoas, homens e mulheres de Deus, a gente não pode chutar o balde e abandonar o barco por qualquer coisa, não. Deus, Ele não aceita o divórcio. Hoje em dia está muito fácil. A coisa aperta dentro de casa, a primeira coisa que a gente faz é bater a porta e sair de casa. E não estão nem aí, às vezes nem os filhos se importam tanto mais. E são lares frustrados, porque coloca toda a sua confiança no seu cônjuge. Porque quando a gente teme um Deus, irmãos, não vou falar que a gente às vezes não se entende. Eu amo a esposa, a gente tem um casamento abençoado. Mas quando a gente entristece o outro, o Espírito Santo mesmo fala: ei, tá errado, vai lá pedir perdão e reconciliar. A gente nem consegue dormir à noite, porque parece um negócio, a gente não consegue. Não, tá errado, a gente abraça, beija e esquenta a noite. Glória a Deus. Mas é assim que tem que ser, porque Deus, Ele não aceita, e esse negócio de divórcio não pode estar no meio da nossa igreja. Nós não podemos nos conformar com este mundo, diz a palavra de Deus em Romanos. Nós não somos deste mundo. E parem, pelo amor de Deus, de pedir conselho a gente que é mundana e falar do seu casamento para os outros, do seu marido para os outros, porque o seu marido é seu, foi presente do Senhor, Deus lhe deu. Às vezes é torto, mas o Senhor direito, irmãos. O Senhor, Ele é o carpinteiro por excelência. E Ele muda. Se Ele muda o coração de Faraó, irmãos, você não acha que seu marido é o que para Deus? É nada. Basta a gente ter uma vida de oração. Basta a gente buscar a Deus pelas coisas que nós precisamos, para que possamos ter um lar abençoado. Amém? Quantos estão entendendo? Você sabe o que aconteceu? A Bíblia nos fala que Leia orava para engravidar. Sabe por quê? Porque ela falou: peraí, já que meu marido não me ama, mas eu tenho uma coisa que a minha irmã não tem, eu posso gerar. Sabe quantos filhos o Senhor deu a Leia? 8. 8 filhos. E cada nome tinha um significado. Diz a Bíblia que desde o primeiro filho ela honrou a Deus. E fala: mesmo que o esposo não me amava, mas Deus me deu um filho. E o mais incrível, indiferente de Penina na Bíblia, não sei se vocês recordam da história de Ana e Penina, que também eram 2 mulheres de um esposo. Só que Penina ficava lá no ouvido de Ana: eu posso ter, você não pode. Eu tenho filhos, você não tem. E fazia a vida de Ana no inferno. Leia não fazia isso. Oh, meu Deus! E vocês mulheres, sabe, tem mulheres que só o sangue de Jesus gosta de mostrar o que tem para as pessoas que não têm. Esse espírito é mundano, espírito do inimigo. A gente não pode ser assim, a gente tem que ajudar nossas irmãs. E Leia era uma mulher de Deus. E eu quero que vocês hoje prestem atenção na vida desta mulher. Porque é incrível
um exemplo de mulher que foi forte, direcionada por Deus. Ela não ficou atentando a sua irmã Raquel pelo fato de ela não ter filhos. A única coisa que ela falava era: Senhor, me dê filhos, para que isso venha me trazer alegria. Porque ela falou: ok, já que eu não tenho como controle dessa situação, meu esposo amando mais a minha irmã, mas eu vou louvar o Senhor através de alguma coisa, e foi seus filhos. Porque Deus, irmãos, quando a gente anda na presença do Senhor, Deus sempre abre um jeito e dá um jeito de nos abençoar. Às vezes não é aquilo que a gente queria, mas às vezes a gente é tão angustiado por situações que a gente não consegue nem lembrar com o que Deus está nos dando. E isso é muito triste. Que Deus possa abrir nossos olhos nesta manhã preciosa que Ele marcou. Porque a gente tem que se alegrar com aquilo que nós já temos. Porque ela não tinha um marido que amava, mas ela tinha Deus. Deus abriu sua madre e começou a gerar filhos. E cada nome de filho tinha significado. O que me chamou muita atenção é que no quarto filho, aleluia, sabe qual é o nome do seu quarto filho? Judá. Oh, aleluia. E sabe o significado de Judá? Agora sim eu vou louvar a Deus. De Leia, irmãos, veio 8 filhos das 12 tribos de Israel. E Judá é a tribo de onde veio o rei Davi e o nosso Messias. Olha o que Deus faz, irmãos. Uma situação totalmente contrária na vida desta mulher. Uma mulher que era humilhada, uma mulher que era rejeitada. Irmãos, você não tem noção. E Deus abriu a madre desta mulher, e ela, cada filho, louvava ao Senhor. E ela foi mãe das 12 tribos de Israel. Apenas 2 filhos vieram de sua irmã Raquel, que foi José e Benjamim. E Raquel, sua irmã, quando foi dar luz a Benjamim, ela morre no parto. E quem ficou cuidando dos filhos? Oh, Jesus, Leia. E nem por um instante ela virou para o seu marido e começou a reclamar, e começou a bater pé, e começou a bater boca com o seu marido. Por que você não me ama? Por que você gosta mais da minha irmã? E por que você faz essas coisas? Você não vê ela fazendo isso na Bíblia. Espírito de murmuração, ele não tem espaço quando nós somos adoradores em espírito e em verdade. Quando nós andamos em espírito e verdade, não tem espaço para murmuração, para ser aquela mulher que fica buzinando no ouvido do marido. Deus me chamou e chamou vocês para ser mulheres sábias, mulheres que edificam a sua casa, mulheres que foram chamadas para ser diferenciadas, mulheres que foram escolhidas, geradas para fazer a diferença nos dias que vivemos hoje. Mulheres que foram nascidas para gerar filhos e grandes homens e mulheres de Deus. Foi porque isso que Deus nos chamou. E se às vezes você está enfrentando um deserto, uma dificuldade, o que é que o Senhor colocou em suas mãos para você louvar e adorar em meio da sua frustração? Diz a palavra de Deus que Leia não vitimizou. Ela não fez de vítima, ela não ficou dando uma de coitada para as pessoas só porque ela era inferior dentro da sua casa. Em nenhum momento você vai ver na Bíblia Leia falando: ai, por que eu sou assim? Por que eu sou feia? Porque o inimigo é sujo, é mentiroso. E ele às vezes joga seta na nossa cabeça, na nossa mente, para achar que a gente não é suficiente. Mas nós temos que ser como Leia e não aceitar as mentiras de Satanás. E quando as setas vierem, nós temos que rejeitar, porque maior é o Senhor que está conosco daquele que está no mundo. Hoje talvez você não tenha uma Raquel física dentro da sua casa, mas nós temos várias Raquéis aí neste mundo. Ou acha que não? Olha o que a mídia faz toda vez lança lá na televisão uma mulher bonita, que você tem que ser assim, que você tem que fazer volta
botox, que você tem que usar maquiagem assim, e não sei o quê, e você tem que andar assim, e você tem que vestir assim, e você tem que estar com esse perfume, e você tem que ter o cabelo assim, e você tem que fazer a unha. É no Facebook, você se compara com outras mulheres, porque ela faz assim, então eu tenho que vestir assim, e eu tenho que cortar aqui, tenho que cortar de lá, tenho que operar. Deus te chamou e te fez do jeito que você é. Diz a Bíblia, a palavra de Deus em Salmos, que nós fomos feitos de forma maravilhosa e assombrosa. Você é obra-prima do Senhor Jesus. Deus te fez perfeita, Deus te fez bonita. A beleza maior vem do interior. Leia, talvez não era formosa, diz a Bíblia que ela tinha os olhos baços, tenros. E na própria Bíblia fala que a sua irmã era bonita, mas Leia tinha uma beleza interior. Leia tinha uma beleza interior, ela não deixou nem aquele quadro, nem a circunstância que ela vivia determinar quem ela era. E você vai deixar que as circunstâncias definem quem você e eu somos? Nós lemos o versículo que nós lemos em Gênesis, que pode até intentar o mal contra você, mas Deus sempre transforma em bem. Então, que nesta manhã a gente não venha se fazer de vítima, de coitada, porque eu estou na América, porque eu sou imigrante, é porque as coisas é difícil, é porque eu sou escravo nesta nação, eu não tenho vida, eu não tenho lazer, e vai. Porque eu não tenho as mesmas condições que os outros têm, porque eu queria ir para o Brasil, porque aqui é assim, porque é assada, porque eu não falo inglês, e a gente começa, lançando uma gestão sobre nossa vida. E aí fica a gente dando de coitado. E fica falando e reclamando para os outros que é assim, que é assado, que não tá bom, porque meu casamento é assim, é porque é difícil, é porque meu marido é assim, meu marido nunca vai mudar, meu marido não tem jeito. E fica fazendo de coitado, de vítima, porque todo mundo tem a dó. Sabe de uma coisa? Se você está aborrecida, vá para os pés do Senhor. Faça como Leia. Leia foi para os pés do Senhor. E Ele é o Deus que conseguiu fazer daquela mulher uma mulher feliz, por mais que as circunstâncias eram diversas. Irmãos, você não tem noção, sabe o que Jacó fez? O seu marido? Vocês lembram que eu falei no início? Que ele fugiu de casa, não foi? Todos lembram? Estão comigo? Estão acordados? Amém? Ok. Por que ele fugiu de casa? Por causa do seu irmão Esaú. Seu pai, sua irmã talvez já tinha morrido. Mas ele saiu da casa do seu tio Labão com as suas 2 esposas e todos aqueles filhos, né? Pensa comigo. Quando só Lé tinha 8. As escravas também deram mais filhos, porque afinal das contas foram 12. Mas ainda quando ele saiu do time não era 12, porque Raquel foi ter Benjamim no deserto. Então, eles saem lá daquela casa com todo aquilo que ele adquiriu, os animais, as mulheres, os escravos, os homens, os filhos. E ele se arrependeu, Deus tocou no coração que ele tinha que encontrar com Esaú. Mas ele estava com medo, muito medo, porque ele achava que seu irmão ia matar, porque ele roubou a bênção da primogenitura do seu irmão. E quando ele se prepara, ele vai, Jacó, um homem de Deus, orientado, vai mandando presente na frente, tudo. Mas sabe o que ele faz? Depois você lê em casa, essa história é fascinante. Antes, quando ele sabia que ia encontrar com seu irmão, ele fala assim, ele colocou os homens na frente, na linha de batalha, e colocou Raquel por último e Leia na frente com seus filhos. Ou seja, Leia pode morrer primeiro, né? Mas defende Raquel. Irmãos, pensa comigo. Pensa no coração dessa mulher. Se fosse qualquer outra, já tinha abandonado. Mas nós somos o povo de Deus. E nós não podemos tomar atitudes mundanas. Nós não podemos sair e nos deixar cabisbaixo por qualquer coisa. Olha só, e era o homem de Deus, irmão. Pois Léa na frente da batalha e protegeu Raquel. Ou seja, porque qualquer coisa, a preferida ia ficar por último. Mas o mais incrível é que em nenhum momento você vê Léa reclamando de tal situação.
Você não vê ela se levantando. Você não vê ela argumentando. Você não vê ela falando, mas peraí, por que a gente não pode estar na mesma vida? Porque mulheres, quando a gente é bravo, nós somos Jesus. E Deus tem que quebrar isso. A gente quer passar por cima do nosso marido e falar, não, você está errado. Por que você está fazendo isso? Como que você tem coragem de fazer? A gente gosta de bater boca e bater boca. Isso não é de Deus não, irmãos. Isso não é de Deus. Em nenhum momento Léia se levanta contra seu marido, nem a sua irmã. Léia cuidava de sua irmã e de seus filhos, ajudava. E eu fico maravilhada com mulheres assim, porque nós temos que seguir exemplo de mulheres de Deus. Nós temos que seguir exemplo, a gente sendo uma mulher abençoada, uma mulher de Deus, uma mulher diferenciada, separada, escolhida, ungida, a gente tem que seguir exemplos de mulheres e homens de Deus. Deus me chamou a mim e a você para ser diferente. Diferente. Nós não podemos ser como as mulheres do mundo, que qualquer coisa, faz o que quer, fala o que quer, coloca o marido lá embaixo, não está nem aí, porque se não der certo, arruma outro. É assim que o mundo vive. Mas nós não somos assim. E nós não podemos aceitar essas coisas mundanas entrar dentro da nossa casa, porque nosso casamento é sagrado, a nossa família é do Senhor, nossos filhos são do Senhor. Já pensou se ela abandonasse todos esses filhos e depois Raquel ia morrer? Quem ia cuidar desses filhos, irmãos? Mas quando nós temos um relacionamento com o Senhor, a gente louva, como meu marido falou, a gente levanta um aleluia em meio a situações difíceis. Em meio às circunstâncias adversas, a gente levanta um aleluia e a gente adora o Todo-Poderoso. Então nós temos que começar a pensar como José. José foi jogado na cisterna, foi vendido como escravo. Mas ele falou, no último capítulo que a gente leu de Gênesis, José termina, não preocupa, porque todo o mal que vocês intentam contra mim, Deus transformou em bem. E Léia eu vejo diferente. Talvez tudo na vida dela era contrário, era diverso. Não era o casamento que ela sonhava, o marido que ela sonhava, que ia amar ela todos os dias. Mas ela buscou força e refúgio no Senhor. E não deixou que isso impedisse ela de louvar e adorar ao Senhor. E é isso que eu quero trazer à nossa consciência nesta manhã. Meu esposo falou que Jesus está voltando e a gente vai deixar e abandonar ao Senhor por qualquer coisa e virar pessoas amargas, frustradas por qualquer coisa. O inimigo tem tentado de todas as maneiras de fazer as mulheres ser mulheres aborrecidas, mulheres que não são felizes, mulheres que acham que as outras são melhor do que elas. É um espírito de inferioridade e nós temos que retirar isso da nossa vida, irmãos. Porque nós temos que reconhecer quem Deus nos chamou para ser. Deus nos fez, e eu vou usar, ontem foi tremenda a palavra, nós fomos chamadas para ser bonita, abençoada, feliz e fazer a diferença onde for que nós estivermos. Deus nos chamou para ser diferente e ser bênção. Léia foi considerada como mãe de Israel. E você, qual que é a sua história? O que Deus depositou nas suas mãos para mudar o quadro da sua circunstância? Ou você vai ficar dando de vítima que ninguém me quer, porque eu sou assim, eu sou assada, eu não sou casada, eu não tenho filhos, meu marido não muda. Você vai deixar você ser uma pessoa que entra e sai todo dia de cabeça baixa? Ou você vai deixar Jesus colocar um sorriso no seu rosto? Ou você vai deixar Jesus desaparecer uma bênção para nações? Mulher, através de você, você pode ter filhos como pai, uma bênção do Senhor que vão fazer a diferença. Nós temos que louvar o Senhor. O que você pode louvar? Às vezes as coisas não são perfeitas. Ou você acha que tudo na nossa vida vai ser do jeitinho que a gente sonha, do jeito que a gente quer. Mas a gente tem que saber reconhecer as pequenas coisas e aquilo que a gente pode usar para louvar e agradecer ao nome do Senhor. As batalhas nossas, irmãos, são vencidas através de oração. E o Senhor garante a minha e a sua vitória.
Aleluia.